Imagine o som ensurdecedor de metal batendo contra metal. O céu acima de você não é azul, mas cinzento, ofuscado pela fumaça espessa de fornalhas gigantescas. À sua frente, não existem tendas de pastores primitivos, mas uma metrópole formidável, cercada por muralhas intransponíveis e habitada por guerreiros implacáveis. Uma civilização no ápice absoluto do seu poder tecnológico, mas completamente desprovida de alma. Um império de ferro e sangue, cujos dias estão contados. Como a humanidade saltou de simples agricultores exilados do Éden para uma distopia hiperavançada e cruel? E, mais intrigante ainda, qual foi o conhecimento sombrio que eles receberam, capaz de transformar o próprio extermínio global na única salvação possível para a Terra? O mundo antes do dilúvio não era um agrupamento de homens das cavernas. Os registros antigos nos contam uma história muito mais complexa e assustadora. Após a expulsão do Éden, o ser humano precisava sobreviver ao choque de um planeta hostil. E Caim, carregando o peso e o trauma de ser o primeiro assassino da história, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele parou de fugir, construiu muros e fundou a primeira cidade da Terra, batizando-a com o nome de seu filho. Nascia ali o conceito de urbanização. Enquanto a linhagem de Sete tentava preservar a frágil conexão espiritual com o Criador, os descendentes de Caim focaram obsessivamente no domínio da matéria. O que começou como uma necessidade humana de proteção, rapidamente se transformou em uma armadilha psicológica e física. As cidades viraram labirintos de idolatria e opressão. Eles construíram barreiras altas de pedra para deixar o perigo do lado de fora e prosperar. Mas e se o verdadeiro perigo não viesse das feras da terra e sim caísse diretamente do céu? A grande virada sombria desta civilização ocorreu com a infame descida dos vigilantes no Monte Hermon. Quando esses seres de outras dimensões abandonaram seus postos, eles não trouxeram apenas a corrupção moral. Eles entregaram à humanidade um pacote letal de tecnologia proibida. Imagine o choque cultural. O anjo Azazel entregou aos homens o segredo da metalurgia avançada. De repente, tribos que resolviam seus conflitos com força física aprenderam a forjar espadas afiadas, escudos impenetráveis e armaduras brilhantes. Foi o nascimento da indústria bélica. A morte ganhou escala industrial. Ao mesmo tempo, ensinaram a arte da sedução de forma manipuladora, com o uso de cosméticos e pedras preciosas, criando jogos de poder. Outros líderes caídos, como Baraquiel, revelaram os mapas astrais, enquanto Penemui introduziu o poder de registrar informações em pergaminhos, criando as bases invisíveis para burocracias, leis opressoras e controle de massas. A humanidade estava fascinada, altamente armada e perigosa. Mas essa tecnologia exigia um preço aterrorizante. O que acontece quando o DNA do céu se mistura com a ganância da Terra em um laboratório a céu aberto? No coração dessa revolução distópica estava um homem chamado Tubal-Caim. A tradição o descreve como o mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Ele personifica o auge da engenharia antediluviana. Sinta o calor insuportável das forjas de Tubal-Caim, onde ferramentas que deveriam ser usadas para arar o solo e alimentar famílias inteiras eram derretidas e convertidas em lâminas frias de combate. Sob a influência de mentes como a dele, a guerra deixou de ser uma disputa por território e virou uma máquina de moer carne. A sociedade foi esmagada por um sistema político tóxico, uma pirâmide onde o poder era mantido exclusivamente pelo medo e pelo corte do ferro. A tecnologia era usada para que falsos reis se erguessem como deuses intocáveis. No entanto, por mais letais que fossem as invenções tecnológicas de Tubal-Caim, as espadas e lanças dos homens logo se mostrariam completamente inúteis
contra os novos e monstruosos senhores do planeta. Quem eram os verdadeiros ditadores que submeteriam toda essa civilização armada ao mais puro terror? A distopia atingiu seu clímax biológico e aterrorizante com o nascimento dos Nefelins, gigantes colossais, frutos da união corrompida entre os vigilantes e as mulheres humanas. Eles não eram apenas grandes, eles eram armas biológicas quase indestrutíveis, o braço armado e irrefreável da opressão. Pense no desespero psicológico. Fazendeiros viam a colheita suada de um ano inteiro ser devorada em segundos por seres imensos e insaciáveis. Quando os grãos, as florestas e os animais não foram mais suficientes para alimentar o apetite dos gigantes, a história tomou um rumo macabro. Eles se voltaram contra os próprios humanos. As ruas das ricas cidades de Caim mancharam-se com o canibalismo e a profanação do sangue. A terra, outrora um santuário de vida, agora exalava o cheiro metálico da morte. O planeta inteiro começou a clamar por justiça, vibrando sob o peso da injustiça. A própria essência humana estava sendo caçada até a extinção por abominações que não deveriam existir. O cenário era irreversível, mas como o arquiteto do universo lidaria com um mundo que fugiu completamente do projeto original? As fontes antigas e os registros deixados por Enoque são claros. O dilúvio nunca foi um ato de fúria cega ou vingança. Foi uma cirurgia de emergência, um ato drástico e desesperado de misericórdia para salvar o futuro. A maldade havia se entranhado de tal forma na cultura que cada pensamento do coração humano era continuamente mau. O erro celestial e a raça híbrida precisavam ser apagados para que a Terra pudesse respirar novamente. Em meio a bilhões de vozes cruéis e pervertidas, apenas um homem restou inabalável: Noé. Um homem isolado, que recebeu o projeto arquitetônico mais absurdo da história. O apogeu da tecnologia, as metrópoles intransponíveis, tudo isso estava com os dias contados. Mas o que exatamente aconteceu no momento em que as fontes da Terra se rasgaram e a primeira gota tocou o solo seco? Como a humanidade conseguiu recomeçar do zero após experimentar o colapso absoluto de tudo o que conhecia? Esse é o nosso próximo arquivo: o Grande Dilúvio e a sobrevivência de Noé. Inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para investigar conosco o evento que reiniciou a história do planeta.